Vamos lá. Boa noite. Tentando pela terceira vez fazer essa conexão funcionar, porque a gente não desiste fácil. Boa noite, Emília, querida. Vamos de novo, doutora. Vamos lá. Deixa eu vou tentar mandar o convite para você. Convite para você. Ai, que bom! Ah, maravilha! Tá me ouvindo agora? Eu tô ouvindo. Ai, que bom. Ótimo. Então tá. A Lu também já entrou. Lu, eu vou mandar o convite para você. Não mande, não. Vamos ver, porque deu certo assim. Eu mandei para a doutora Sandra e deu certo. Já foi, Lu. Vai dar certo agora. Nada que a gente não aprenda com uma persistência, né, Sandra? Oi, Pra... Lu, tudo Oi, bom? Sandra, tudo bom? Quanto Tudo tempo? bem, você, é verdade. Não Ai, sei se você tá ai. meio Bem-vinda, longe, né? viu? Mas Eu tô um longe, pouquinho mas longe a aqui, né? a internet tem esse lado bom, né? Consegue aproximar as pessoas que estão fisicamente distantes, né? Exatamente. É, É. Claro que ao vivo é bem bacana também, mas quando a gente já tem o virtual, já também Já ajuda é, muito. Para já mim ajuda aqui, muito. é. E para mim aqui já é quinta-feira, na verdade. Olha, que horas são aí? Aqui, aqui é quinta-feira, 7 horas da manhã. Ah, tá. Ah, 12 horas de 12 diferença. horas. Quer É. dizer, para mim são 13, porque eu mudei para Dourados, né? Mato Grosso do ah, Sul, faz quase 2 anos, né? A ideia foi É. ter mais qualidade de vida mesmo, porque São Paulo é uma cidade bem Maluca, densa, né? né? E aí eu mudei para cá já fazem quase 2 anos. E aí, como Ai, a ai. pandemia que me viabilizou isso, né? Porque aí todo mundo foi para o online e ninguém quis voltar para o presencial, porque São Paulo é uma cidade insana, né? Você não consegue se locomover na cidade, né? É. Impressionante. é. E Então é como? isso. Mas que bom, prazer aí, viu? Obrigada por ter Então, estado, vamos hein? lá, né? A nosso papo. Deixa eu dar Obrigada. boa noite para o pessoal que está entrando também, viu? O pessoal que está entrando, a Cris conseguiu entrar de novo, tadinha. A Cris estava na live anterior, mas como caiu o sinal, eu tive que fechar e abrir tudo de novo. Sejam todos bem, todas e todos Imagina, bem-vindos. beijo enorme. Tem bastante gente aqui. Deixa eu Olha dar um eu, bom recado dia. antes, Lu, Claro. deixa eu dar um recado antes. Eu vou desativar os comentários e de vez em quando eu ativo novamente, tá? Tá. Para não ficar passando sobre a cabeça, não ficar bem em cima do rosto de vocês duas, e aí é mais difícil de ler. O que você acha, Lu? Tira os comentários ou Pode deixo? tirar, depois a gente coloca. Isso, depois eu reativo os comentários para ver o que vocês estão falando. Então, podem ir escrevendo seus comentários, que depois a gente lê. E se você tiver alguma pergunta específica para fazer para a doutora Sandra, vai no balãozinho que tem um ponto de interrogação dentro, clica lá, vai abrir uma caixinha, aí você digita nessa caixinha que pergunta você quer fazer. E a pergunta aparece para mim aqui separado dos comentários, então fica mais fácil localizar para responder, tá bom? Então era isso. Boa noite para todos. A Boa Rô está por noite, aqui todo também. Olha mundo. lá. Então é isso. Vou desativar os comentários, tá, Por pessoal? enquanto. Mas Mas daqui a pode pouquinho fazer pergunta. é isso. Podem fazer suas perguntas, deixar seus comentários, que a gente precisa disso. A ideia é interagir com vocês. Então, Lu, bom dia para você. Olha o céu. Vocês vão ver o sol nascendo aqui, ó. Ai, Olha. que lindo, que delícia. É, Olha que Bom, espetáculo, gente. Ai, que delícia. eu moro no 27º andar, então daqui a gente vê que louco. Tem, tem um um visual bonito, sol né? lindo. Agora que eu tô Privilegiado. vendo aqui. Mas vamos lá, gente. Boa noite. Obrigada, doutora Pronto. Sandra, por ter aceitado aí. Vamos começando 2023 com força total aqui no projeto, na comunidade 50 Tons de Glamour. Este ano ontem a gente até fechou muito do planejamento, tem muita coisa planejada para a gente fazer este ano.
para quê, né? Como objetivo, qual o objetivo, né, da comunidade 50 Tons de Glamour? É ajudar o maior número possível de mulheres que estejam passando por esse momento da menopausa. É um momento delicado, não é uma doença, não é nada de ruim, é algo que todas vamos passar, mas existem formas de passar por isso, ou de uma maneira mais tranquila, ou, vamos dizer assim, mais atribulada, com menos qualidade de vida. Que nem eu fico imaginando, realmente eu fico imaginando como que foi para minha mãe, como que foi para minhas avós, passar por essa fase, porque tudo mudou, a tecnologia mudou, tudo avançou, mas a questão orgânica do nosso corpo continua a mesma. Continua. E o detalhe, agora a gente tem mais estresse na vida, né? A minha avó realmente não tinha tanto estresse. Mas, enfim, esse é o objetivo do programa. A gente tem uma série de lives aí organizada, planejada para 2023, mas Janeiro Branco é uma campanha para a gente reforçar e relembrar a necessidade de trabalhar a nossa saúde mental. Então, é por isso que aqui a gente está trazendo hoje a doutora Sandra Barros, que é psicóloga, e ela trabalha, né, doutora? Vai falar para a gente um pouquinho mais especificamente com essa questão de saúde mental e tudo relacionado a isso. Boa noite, doutora Sandra. Para a gente começar, eu vou pedir para você se apresentar e, enfim, daí a gente começa a fazer as perguntas. Então, sou psicóloga de formação, né? Tenho aí 43 anos de atividade profissional, né? Semana que vem eu estou fazendo 66 anos, então eu já passei a menopausa. Olha a nossa cara! Então, a cara das duas. Já passei e tô aqui, né? A Lu falou uma coisa bem interessante, né? Antes de eu continuar a minha apresentação. Menopausa não é doença, né? E ainda isso é muito comum, até pelos médicos, né? Isso ser tratado como uma doença. Quando a pessoa chega no consultório, a pessoa fala assim, eu acho que eu estou na menopausa. Então você precisa de hormônio, ou tipo assim, um remédio, né? Você está com um problema, então vamos ver o que a gente pode fazer por você, né? Então, já o tratamento em geral, né? Não sei, os médicos pelos quais eu passei tiveram essa abordagem de doença. Você falou uma coisa bacana e outra coisa que você falou que eu vou falar mais, que achei que também a gente tem que trabalhar a saúde mental. Vou falar mais sobre isso, porque saúde mental não é um estado eterno, salvo que a gente trabalha, né, usando um termo que ela falou, que seria tipo, cuidar dela, né? Senão a gente realmente não consegue. Mas voltando, então, assim, tem 43 anos de profissão, iniciei minha carreira na área clínica, depois fui para o organizacional, então hoje eu navego na clínica e na organizacional. Na clínica, trabalho somente com adultos, né? Sempre trabalhei com adultos. Hoje eu estou me direcionando mais para trabalhar com pessoas que estão dos 40 para cima, acho que até porque são pessoas que têm procurado mais, talvez pelo momento de vida e tudo mais, procuram mais uma terapia de maneira consciente, que querem, né, ter uma qualidade de vida melhor. E a psicoterapia é importante para isso. E na parte organizacional, eu trabalho com coaching esquemático, que é assim, é bem diferente do trabalho de coaching que eu já fiz outrora. Como a minha formação é em TCC e em terapia de esquema, eu levei o conhecimento da terapia do esquema para dentro do trabalho de coaching, que o coaching é baseado na TCC, né, na linha cognitiva. Mas a terapia esquemática, o coaching esquemático é assim, quando a pessoa se depara com uma situação profissional, e isso está dificultando que ela avance, tem uma história na vida dela. Então, então as pessoas que já trabalham comigo sabem que elas vão, que eu vou ajudá-las a identificar por que a maneira que elas estão, o que está levando com que elas tenham uma reação emocional muito mais do que racional do ambiente organizacional. No trabalho. Tá? Então, às vezes, por exemplo, você pega uma pessoa que é teimosa, que você está com dificuldade de lidar, não sei o quê,
como isso você lida, se você se irrita muito com pessoas que são teimosas, você acaba tendo uma atitude de arrogância, de ter compensação, como a gente fala. E às vezes a pessoa fala, puxa, isso está atrapalhando, a pessoa tem noção, porque tem gente que não percebe isso. Então aí o coach sistemático trabalha nessa linha, né? Vai ajudando a pessoa também a identificar questões da história de vida, da biografia dela, da personalidade dela, que estão se apresentando de uma maneira disfuncional, como a gente fala, dentro dos ambientes de trabalho e, portanto, estão indicando os resultados. Então, é isso. Eu trabalho basicamente online hoje, né? Aqui tenho procurado, em algum momento, ter alguma iniciativa presencial, porque é gostoso, né? Mas, do ponto de vista, assim, de resultado, já tem várias pesquisas demonstrando que não tem nenhuma diferença entre fazer online ou você fazer presencial. Claro que tem casos, se falar de psicoterapia, que não se deve atender online, obviamente. A pessoa está muito mal, dependendo do tipo do que ela está passando, não dá para ser online. Nem o atendimento psiquiátrico, nem o atendimento psicoterápico. Aí depende muito da avaliação que é feita pelo profissional, né? Porque às vezes as pessoas precisam de algum, por exemplo, vamos supor, pessoas que estão com forte depressão, e isso estão tendo ideação suicida que a gente fala, né? Estão querendo tirar sua vida, e é uma coisa que a pessoa não se deve ter um atendimento online, né? E a pessoa precisa estar mais próxima para poder dar suporte para essas pessoas, né? Então, é isso. E saúde mental eu acho que, bom, é lógico, minha profissão, né? Eu acho que é a coisa que eu mais gosto de falar e também de promover, porque a minha profissão é um privilégio. Eu ajudo as pessoas a promoverem saúde mental, né? Maravilhoso. Então, assim, o que eu consigo? Que as pessoas vivam melhor. Que elas entendam o que está acontecendo, o que elas estão fazendo que as está impedindo de viver melhor. Então, não importa se é no mundo organizacional, se é na vida geral, assim. Então, um privilégio. E eu tenho o privilégio também de entrar em uma intimidade que a pessoa talvez não tenha com ninguém, né? Até porque ela precisa fazer isso para ela poder acessar lá as suas questões. Então, é bem, sei lá, eu gosto muito do que eu faço, né? Tem paixão. Dá para ver que é paixão, né? É paixão, né? Estou sempre estudando, né? Até porque, como a Lu falou, a ciência vem avançando em todos os aspectos. E muitas coisas a gente vem descobrindo e, por conta disso, vem melhorando os atendimentos, né? Em geral, todo mundo da saúde, né? E também com isso podendo trazer questões que antes não eram discutidas, né? Que eram tratadas como algo normal, vamos dizer, normalizado. Tipo assim, menopausa. Nem se falava, né? Quando, acho eu que na época dos nossos avós, falar em menopausa devia ser assim, nossa, ela está com problema, está com câncer, porque agora também já dá para falar, né? Que não é muito distante que se falar de câncer, era assim, nossa, a gente nem chegava perto, é uma coisa totalmente doida, né? Assim, então, assim, é importante essa coisa do conhecimento, vem chegando e vem nos ajudando a fazer esse trabalho de uma maneira mais eficaz, né? Sem dúvida. É bem legal. Eu gosto muito. Quer começar com a pergunta, Lu? Quer começar com alguma pergunta? Fazer duas observações muito interessantes. É por isso, inclusive, doutora, que a gente criou a comunidade 50 Tons de Glamour. Quando eu comecei a passar pelo processo de pré-menopausa, inclusive, isso uns 4, 5 anos atrás, eu comecei a buscar informação, porque esse é o meu jeito de funcionar. Eu preciso... Eu vou entender. Eu preciso entender, eu vou muito para o lado cognitivo. E aí, eu achava pouco conteúdo que abordasse a menopausa de maneira assim, positiva. Era só conteúdo assim, vai cair cabelo, vai cair unha, vai cair cabelo, vai ganhar peso, vai perder libido, vai perder a vontade, assim...
E eu lembro uma matéria que eu li uma vez, que assim, mas tudo bem, agora você não tem mais, você não se preocupa mais com a menstruação, né? E você também, tudo bem, você vai perder a libido, mas você pode andar de mão dadas no parque com seu marido, porque você tá numa época mais tranquila da vida. E eu falei, gente, não quero andar de mão dada com meu marido. Garoto. Mas enfim, essa é uma observação. E a outra observação, para falar desse mundo online, que é impressionante, né? Agora a gente consegue entender, assim como tudo na vida, a gente consegue entender alguns dos benefícios da pandemia, muito embora muitas pessoas tenham falecido, Foi tenham horrível perdido a essa vida, coisa. muitas famílias foram desestruturadas, teve o lado ruim, mas o lado bom é essa questão do mundo online. E durante a pandemia, não foi por conta da pandemia, mas para mim, tudo na minha vida é online, porque eu estou muito longe. Eu fiz, acho que foi a quarta ou quinta vez que eu fiz terapia, e eu fiz terapia dos esquemas, e é sensacional, assim. Terapia do esquema, É, né? é, Terapia do foi, esquema, foi uma mudança, realmente, assim, foi uma mudança. Não que as outras terapias não tenham sido boas, sempre foi, mas enfim. Primeira pergunta, qual a diferença entre saúde mental e doença mental? Porque ainda as pessoas pensam que, né, se você tem alguma coisa é porque você tem uma doença mental. Ou existe alguma diferença? Não, nós podemos ficar doentes mentalmente, né? Claro, né? Por exemplo, se você tem um burnout, por exemplo, você está doente mentalmente, né? É uma doença, né? É uma síndrome, está dentro do DSM, ela está categorizada, existe a doença, existe a doença mental. Né? A pessoa não está passando pelas questões da sua vida e por não ter saúde mental, ela acaba ficando doente, né? Tá. Já vou falar disso melhor. Então, sim, as pessoas podem ficar doentes mentalmente. A depressão é um transtorno do humor, mas a gente pode entender que é uma doença mental, né? Porque é da química, do cérebro, da mente. Né? O nosso cérebro não está bem, não está funcionando direitinho. Então, existe a doença mental, né? Existem também os transtornos mentais, né? São categorizados, ou seja, então, dependendo das questões que as pessoas passaram durante a vida, e também tem uma questão de hereditariedade, nossa, um pouco de minha boca. Hereditariedade. Isso, obrigada. Elas podem ter, né? Transtornos, como, por exemplo, uma personalidade narcisista, né? Um transtorno de personalidade narcisista, elas podem ter um transtorno de personalidade dependente. Tem vários transtornos que podem acontecer, porque dependendo de como a pessoa vai lidando com ela vai adoecendo. Ela pode adoecer, né? E isso pode ter também consequências físicas nesse adoecimento, né? A doença psicossomática é muito mais como é que eu vou dizer, muito mais tempo que a gente já sabe que isso acontece, né? Que a gente fica doente do corpo porque fica doente da mente. Então, existe sim doença mental. Como existe saúde mental. Só que, como você disse bem no início, a saúde mental é um processo de constante cuidado com a sua saúde. Não pode, hoje eu estou bem. Mas amanhã já pode não estar. Se você não continuar cuidando, você pode ficar doente mesmo, né? Então, saúde mental é um estado, existe essa definição de que saúde mental é ausência de doença. Eu não gosto dessa definição, né? Porque você pode ficar até doente, mas percebendo que você está ficando doente, por você já se conhecer, você toma providências para mitigar essa resposta, essa doença, né? Essa possibilidade de ficar doente, estou falando. Então, saúde mental, o que é? É a capacidade, quando nós conseguimos lidar com as situações da vida de maneira flexível, de uma maneira que as coisas que a gente consiga lidar e consiga regular emocionalmente. Você fica bravo com uma coisa, mas você não vai ficar 2 dias bravo. Você vai ficar irritado, brava, e dali a 1 hora você já está normal de novo. Você está bem. A gente fala, é a capacidade da pessoa conseguir se regular emocionalmente, né? Ela passa pelas coisas, ela entende que
possa se defender, se proteger. Né? Nós, como adultos, deveríamos nos proteger. A gente não faz isso. A gente continua, aí você fez terapia de esquema, você sabe disso. A gente continua entrando nas situações como se nós fôssemos crianças. Então, a gente entra numa situação lá, a gente se sente, por exemplo, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e é uma pessoa de cor, né? É negra. Então, até hoje, essa pessoa vinha lidando com a vida com muito embate. Sendo que todo mundo estava olhando o preconceito dela como se ela fosse. Nós estávamos conversando e a pessoa entendeu. Puxa, eu perguntei, será que todo mundo está te olhando assim? Ou será que você está com esse olhar? Né? Então, eu quero dizer assim, a gente precisa, nós precisamos nos comportar como adulto. O adulto precisa cuidar dele, tomar responsabilidade pela sua saúde, quer seja mental, quer seja física, tá? Precisa. Mas para isso ele tem que, como a Lu falou, gostei também, de ir se informar. Né? Nós vivemos num mundo que as pessoas precisam entender que elas precisam sair dessa postura alienada, né? De não querer saber o que acontece, não ler, não ir atrás. Claro que a gente tem que tomar cuidado também com a internet, pode ter coisas que não... Bom, mas fala com pessoas que confia, conversa, porque o conhecimento, eu vou, de novo, gostei do que a Luiz falou, o conhecimento é tudo. Precisa ir atrás da informação. A informação não Sandra, a gente pode pensar ou concluir que a saúde mental ela é mais delicada do que a saúde física, a saúde orgânica, assim, a saúde, por exemplo, a minha saúde digestiva, a saúde do meu coração, não é tão delicado quanto é a saúde mental? A gente pode considerar isso? Uma pergunta que eu não sei se alguém já se fez ou se existe alguma pesquisa. Eu, pessoalmente, não considero mais delicado. Eu acho que saúde é uma questão delicada. O nosso corpo é muito frágil, né? E a gente não fica o tempo inteiro pensando que o nosso corpo é frágil. Então, a gente acaba trabalhando, lidando com as coisas de uma maneira meio até negligente. Isso. Sabe? E é tudo. É saúde física, mental, emocional e até espiritual, para quem... Mas eu acho que você falou uma coisa agora, que é a negligência. Eu trabalho com yoga e meditação, então eu sinto que as pessoas têm muitos problemas na verdade, não é nem um problema mental em si, porque eu não sei diagnosticar esses problemas, mas a gente percebe que as pessoas têm problemas, por exemplo, emocionais, problemas de diversas ordens, que são difíceis de serem identificados. É diferente, por exemplo, de dor de barriga, qualquer pessoa identifica. Por isso eu falei que talvez a saúde mental ela seja mais delicada, né? Porque às vezes você não percebe o que causou o estado emocional em você, né? Mas então, você falou agora de uma coisa. Negligência também, Sandra. A negligência provoca isso. A negligência das pessoas. Isso, ainda muito preconceito com a questão da saúde mental. Ela é muito negligência. Eu não sei se a palavra é só negligenciada. Ela é tipo assim, nossa, não vou falar nisso. Né? Isso. Então, questões que você fala para uma pessoa assim, eu tenho uma gastrite. Eu estou tratando. A pessoa também nem entende que ela tem que tratar o que causou a gastrite, tá? Mas tudo bem, a pessoa fala isso na boa. Como eu falei um momento atrás, antes, que é uma doença também não só, mas também física, o câncer, né? A pessoa nem falava. Hoje as doenças que são do cunho físico, elas são mais faladas, né? Agora, as que são que acontecem na mente, né? Elas são bem, como eu vou dizer, não são é como se a gente estivesse, é como se a gente estivesse assinando um atestado de loucura, né? Estou fazendo uma terapia ou um tratamento porque eu estou louco, alguma coisa assim, né? Acho que tem esse preconceito ainda. Tem sim, tem. E com psiquiatra também, né? E com psiquiatra também, né? Não é só com psicólogo, não, com psiquiatra também, né?
voltando dentro do que nós estamos falando, voltando para a questão da menopausa, né? Então, a menopausa, como tudo na vida, é um momento da vida das pessoas, é uma transformação pela qual as mulheres passam. Como nós passamos na adolescência, como nós passamos na nossa infância, mas a menopausa sempre foi um tabu, né? Algo difícil das pessoas, das mulheres lidarem. Existem muitas questões nisso que é importante que a pessoa precisa ler, precisa ir atrás. Uma delas é cultural, né? Então, está muito em cima ainda, né? Porque a gente vive uma sociedade machista ainda, né? Então, assim, bom, a mulher tem, depois que ela faz 50, acabou a vida dela. Se ela não está casada, se ela não encontrou ninguém, ela vai ficar, não vai ter mais nada na vida dela, acabou, né? Então, assim, existe todo um preconceito, uma discriminação, e a menopausa vem dessa barca, né? Então, a pessoa puxa. Aí tem a menopausa explica por que eu não sou mais querida, que eu não sou aceita, que eu estou me sentindo mal. Não explica coisa nenhuma, é só uma fase, existe uma questão cultural, faz parte. Só que, nem, como eu falei no início, nem o médico fala isso. Tratam a maioria, não estou dizendo que todos, não posso generalizar. Estou dizendo da minha experiência que eu já ouvi, tá? Eles tratam como doença. E não é uma doença. Isso que primeiro a pessoa tem que entender que não é uma doença. Agora, tem gente que quer acreditar que é uma doença. Às vezes a nossa cabeça usa coisas para justificar por que a gente não vive bem. Ah, então porque eu estou na menopausa. Então tem dois usos. Um porque é a falta de informação e o outro porque a pessoa usa isso para se colocar numa posição bom. Ninguém gosta de mim, meus filhos foram embora, eu não tenho mais nada para fazer na vida, porque eu estou na menopausa. Nossa, isso é interessante. E, porque isso está ligado a uma outra pergunta que eu ia fazer aqui, que é a questão da necessidade de mudança de hábito, de primeiro lidar com a mudança, e você vai ter que mudar hábitos de qualquer jeito. E é muito difícil isso para as pessoas. Tem alguma explicação aí, científica ou não, de por que porque muitas pessoas têm essa dificuldade? Aí eu vou pegar mulheres. Muitas mulheres, não quero generalizar, mas é o que a gente está falando. Muitas mulheres têm essa dificuldade de mudança de hábito, porque para todas as fases da vida a gente teve, Tem que ser nova. várias mudanças de hábito para manter a qualidade de vida daquele momento. E a menopausa é a mesma coisa, mas tem muita dificuldade. Existe uma explicação, algo científico, doutora? Ou... Por que a gente tem dificuldade de mudar? É uma explicação científica nisso, né? O nosso cérebro, eu falo que as pessoas trabalham comigo, né? É importante a pessoa saber que o nosso cérebro tem 3 funções. A primeira é a economia de energia. Né? Então, isso é do funcionamento do cérebro. Então, tudo que significa mudar não vai rolar mesmo. Se não houver uma intencionalidade. Tá. Você tem que querer e tem que dizer que você vai fazer. Então, você não falar assim, eu vou fazer academia, não vai mesmo. Não importa se você tem 10, 15, 20, 30 anos, não importa, não vai fazer. Né? Como adultos, como a gente precisa se proteger, precisa se cuidar, a gente não tem mais uma mãe que vai lá e põe você na academia. Então, você tem que levar o seu corpício na academia. Então, você tem que proteger você, tem que cuidar como você adulto tem que se cuidar. Né? Essa é uma coisa que as pessoas precisam entender. Ninguém vai fazer por você. Então, assim, uma economia de energia. A outra é sobrevivência. Então, como nós passamos por muitas situações na vida, e a Lu vai entender porque ela fez terapêutica, e a gente estabelece alguns olhares sobre as coisas, que na ocasião serviram para nos proteger, a gente continua usando a mesma mente. Porque o cérebro, ele para proteger você. Então, o que o cérebro faz? Ele trabalha que nem um radar. Ele não olha tudo que está no ambiente, isso é impossível. Mas ele olha aquilo que pode, de repente, te prejudicar. Porque ele trabalha em modo sobrevivência. Se você não se conhecer, você entra na base. E você vai continuar assim. E
E a outra, sim, dá prazer. Não é prazer sexual, né? Isso, dá prazer. Hum. O que dá prazer? Dá prazer eu ficar sentado. Dá prazer eu ficar na cama de manhã. Né? É gostoso ficar na cama de manhã, só para levantar. Então, né? Dá prazer, coisas que dão prazer. O que mais que dá mais prazer? Dá prazer. Comer Eu tenho um chocolate. monte de coisa, tem um monte de coisa para fazer. Não, fazer não. Fazer não, vou ficar aqui mesmo, é gostoso. Tá bom aqui, né? Então, esses prazeres imediatos, entendeu? Ele junta que não quer gastar energia. Quando dá prazer, pronto. Né? É a forma com a vontade de comer. A gente não sai do lugar se a gente não tiver intencionalidade, entender que e muitas coisas nós vamos precisar, como talvez nossos pais tenham feito, não necessariamente, mas vamos precisar cuidar da gente, levar a gente para academia, levar a gente para comer, levar a gente para tomar água, levar a gente para dormir. Estou fazendo uma figurinha, porque é assim, você não faz, não vai. Não, mas é assim mesmo. Eu acho que tem um exemplo, eu vou trazer de um exemplo meu até, baseado na terapia do esquema, né? Porque a gente tem os papéis que a gente tem na vida. Então, o meu papel da criança na terapia do esquema, eu tinha um nome lá que é Luzinha, quando eu estava fazendo terapia. E a Luzinha é a criança abandonada, que chora, que esperneia, que se joga no chão, quando não né? Aqui, a mãe vai carregar no colo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, enfim. E agora na menopausa, eu tô ganhando peso de uma maneira assim absurda, mesmo fazendo dieta, mesmo aumentando a ginástica, enfim. Tô vendo a parte orgânica também de fazer tratamentos, mas tem que mudar hábito. Mas faz parte da menopausa, o aumento de peso, né? É uma das coisas que acontece, né? Mas aí o que eu faço? É lógico, né? De manhã, porque eu já faço outros exercícios, mas eu quero acrescentar mais exercício. E aí de manhã, na hora de acordar, é aquela coisa, né? Não, mas tá bom, tão bom aqui, tá quentinho no edredom, ainda, né? Tudo. Aí eu, assim, mas na hora, eu já, Luzinha, vamos, levanta e vamos. Vamos. Assim, eu tenho que conversar comigo toda manhã para conseguir. Porque ou às vezes eu tô com preguiça, não quero ir na yoga de manhã. E aí, vamos, menina, vamos para yoga, vamos, você vai ver como você vai se divertir. E aí no final da yoga, porque sempre é ótimo, ainda eu vou de novo conversar com ela, tá vendo? Como foi bom a gente vir. Então, é assim, isso é diário, porque senão não vai. E aí, falando dessa questão de papéis, até para quem não conhece a terapia do esquema, talvez possa até ser mais difícil de entender, mas enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui num exemplo bem prático das mulheres nessa fase da menopausa, porque assim, tem até um filme, né, Jaque, que chama Histeria, né? Então, Sim. se a mulher está histérica, né, como falam, ela está nervosa, está irritada, já vem aquele estereótipo de, ela tá na menopausa. Assim, é super... Ou TPM, né? Antes era TPM e depois... Ou tá na menopausa. Ou tá na menopausa, E a gente sabe que deve ter alguma coisa orgânica influenciando também nessa mudança de humor, mas a gente pode dizer que muito dessa histeria é a nossa criança interior, assim, berrando por algo que a gente não está sabendo lidar. Ou não dá para generalizar? Acho que nesse caso, não. Não, nesse caso, não. Eu acho que, assim, a mudança de humor acontece, sim, por causa de uma mudança hormonal. Quando a pessoa, quem passou por gravidez, sabe que existe mudança hormonal e a pessoa muda, fica mais sensível, fica mais irritada. Então, existe uma mudança hormonal e a mudança hormonal afeta o humor. Tá. Só isso. E Agora, a pessoa precisa se informar, né? Eu acho que eu só trazer uma coisa em paralelo, que eu também acho assim, mesmo o preconceito que existe com o tal da menopausa, existe com o tal do adolescente. Parece que o adolescente é o problema. Entrou na adolescência. Pelo amor de Deus, meu filho é adolescente. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Tanto com a adolescência, quanto com a questão com a adolescente, mas falando da menopausa, que é outra questão. Gente, é só a gente tem que entender. É uma fase. O ser humano
E o ser humano, desde que é concebido, ele está envelhecendo, né? E o envelhecimento traz mudanças corporais e mentais também, no sentido, porque muda a química cerebral também, muda tudo, vai mudando. Então, se a gente souber que faz parte de determinadas fases, determinados, vamos chamar de sinais, eu não gosto nem de falar de sintoma, porque Tá. não necessariamente é um sintoma. Sintoma é mais relacionado com doença, né? Com Você doença. está com febre, você está com sintoma. Agora, você engorda, você fica mais irritável, quanto a perda de libido, há controvérsia. Sim, diminui um pouco a libido, mas não necessariamente é só isso, né? Então, o que mais? A questão que até você colocou lá na chamada, a confusão mental, né? Uma certa... A pessoa fica meio confusa mesmo, porque ela começa a esquecer coisas, ela começa a ficar mais distraída. Pode até ser cansaço, como pode ser da menopausa, porque não é regra. Então, Sim. todo mundo vai ter confusão mental. Não é todo mundo. Eu não tive calor na menopausa. Tem gente que fala, eu sinto calor. Nunca senti calor. Cada pessoa pode ou não apresentar esses, vamos chamar de sinais. Eu gostaria que as pessoas parassem de usar esse nome de sintoma, porque não é sintoma. Sintoma é quando você tem febre. Sintoma é quando você vê uma determinada coisa e entra num nível de ansiedade tão alto que o seu coração começa a bater e você fica paralisado. Aí sim, isso é um sintoma. Isso. Ansiedade, a pessoa não consegue parar de pensar, o pensamento dela está lá, obcecado, não para. Sim, beleza. Isso é um sintoma. A insônia, pode acontecer na menopausa a insônia. Pode ser da menopausa? Pode ser da menopausa, pode ser outras coisas. Então, assim, tem que ver. Será que é sintoma? Será que não é? Tem que ter médicos, né, melhores, né, mais esclarecidos, para poder separar uma coisa da outra. Né? E as pessoas também ir atrás. Falar, puxa, tá bom, eu vou ter aumento de peso. Tá, vai ter mesmo. Né? Não vai ter jeito. Como é que você lida com isso? Bom, precisa ver como é que você lida com isso. Porque existe uma questão cultural que fica enchendo a paciência da mulher, que ela tem que ter um corpício, ela tem que ter um cabelito, né? Que tem não sei o quê. Não tem nada, né? Assim, isso é uma coisa que a gente tem que tentar se libertar, né? Eu estava falando com essa pessoa que é negra. Eu falei, existem as chamadas aspas, minorias de todo tipo. Então a gente tem que entender que não, a gente é mulher e qual é o problema? Mas a gente tem desde o início uma série de coisas que a gente vai trazendo que junta na menopausa e vira um negócio difícil de lidar, né? Então, por isso que aí afeta a saúde mental e a pessoa pode realmente ficar doente. Então, vamos dizer, se a pessoa entrou em depressão, né? A depressão é um transtorno de humor. Mas será que é da menopausa? É porque a maneira que ela está encarando esse momento, ela baixou a autoestima dela de um jeito, porque ela queria ser a super mulher, não está sendo mais, né? Ela queria ser isso, não está sendo mais, não está sabendo lidar com isso, porque, né, não sabe, enfim, falta de, muitas vezes, de informação, e a pessoa deprime, como uma resposta. Mas aí você fala assim, mas a pessoa, a primeira vez, geralmente não é. Então, a depressão já ocorreu em outros momentos da vida dessa pessoa. Em outros momentos. Tá? Então, porque quando a pessoa tem dificuldade de lidar com uma situação, não importa se é menopausa, se é filho, se é marido lá, ela pode deprimir. Então, será que é da menopausa? Ou é a resposta? Ou é uma resposta frente a uma situação que é tão carregada para nós, mulheres, ainda, né? Que aí o bacana dos 50 tons de glamour é exatamente trazer esse momento de reflexão. Para a pessoa falar, será? Será que é um problema mesmo? Ou será que é um problema criado? Não tem, é um problema não tem criado. Eu penso que é um problema criado, mas assim, não acho que tenha sido um problema criado até nem mesmo pelas mulheres, né? Não estou acusando ninguém, não é esse o objetivo, mas o modo de vida hoje
enfatiza, né, e valoriza muito, como a própria doutora Sandra falou, por exemplo, um corpite, uma saúde, beleza, estética, uma pele sem rugas, cabelo bonito. Então, eu não engordei, mas eu perdi quase metade do meu cabelo. Eu não engordei, nem um grama na menopausa. Minha irmã fala até que ela tem raiva de mim, mas meus cabelos caem de uma forma assustadora. Minhas unhas, eu tenho que tomar vitaminas para as unhas agora. Então, os meus sinais são outros. Eu sei que tem a ver com a minha ansiedade isso. Então, eu sei, tá bem relacionado com a minha ansiedade, que eu percebi que ela submergiu, assim, ela veio à tona, sabe? Assim, ela emergiu, na verdade, né? Ela veio à tona com a menopausa de um jeito assim assustador. Eu tive que reaprender. E olha, eu sou professora de yoga e de meditação. Mas eu fui procurar esse caminho porque eu sei que sou uma pessoa ansiosa, sempre fui a vida inteira. Então, yoga e meditação me ajudaram muito a manter o equilíbrio na minha vida. Eu sou uma mulher extremamente saudável. Mas a menopausa mexeu comigo de um jeito que foi assustador. Então, eu perdi muito cabelo, eu perdi unhas, eu tive que mudar minha alimentação, mas eu procurei não negligenciar, né? Porém, uma coisa que eu sinto é que quando eu converso com as mulheres sobre isso, elas têm medo de olhar para a menopausa, de admitir a menopausa, porque é como se virasse uma chave. Agora eu estou ficando velha. Agora, se eu entender a menopausa, se eu aceitar a menopausa, é como se eu encarasse uma nova fase da vida, que as mulheres acabam encarando como velhice. Isso eu acho muito lamentável. Não é, nem é doença e nem é velhice. É um amadurecimento muito delicioso, se você conseguir uma olhar para isso. transformação, né? É uma transformação do corpo que já vem acontecendo, na verdade. Já vem acontecendo. Lógico que tem uma questão hormonal aí que contribui, mas já vem acontecendo. A gente já começa Isso. a questão da gordura abdominal, a partir dos 30, 40 anos, já começa, se a pessoa não se cuidar, ela tem dificuldade de fazer. Se a pessoa tem uma tendência a aumento de peso, ela aumenta mais. Não tem a ver com a menopausa. A menopausa vem, claro que contribui mais, né? Lógico. Então, eu acho que a gente tem que, tipo assim, bom, é assim, né? Mas tem essa questão muito você falou a palavra, como é que era? Você não queria usar mito, você queria usar qualquer, não era crença. Não é mentira também, é um tabu. É um tabu. Isso, tabu. Isso. Coisas que a gente vai aos poucos, acho que é isso. Projetos como esse que vão ajudando as mulheres. Isso. Porque o homem também passa por transformação, né? Isso aí, então, nega até a morte, porque piorou, né? Porque é verdade. Então, nós temos uma sociedade muito cruel, né? Assim, com relação ao que ela espera, o que ela constrói como as pessoas têm que ser. E o que né? não é possível, né? Não, não é. Né? Não é. É possível. Né? Porque as pessoas têm diferenças, né? Não só corpos e tudo mais. Então, eu até estava lendo algumas coisas, né? Não sei onde foi exatamente isso, mas a pessoa fala assim, que a menopausa ocorre entre 40 e 55 anos. Olha só que reflexão importante. A menopausa ocorre entre 45 e 50, uma média, né? Se a expectativa de vida tem sido de 74 a 80 anos, como é que fica? Essa questão que você levantou do envelhecimento. Então, você tá velha da metade da vida. Não pode pensar isso. Porque se você assinou o seu atestado de óbito, aí é capaz de você morrer mesmo. Assim, porque aí tudo é uma questão, toda a informação que você passa para o cérebro, ele assim, o nosso cérebro, outra coisa que é importante, ele não separa o que é real do que é fantasia. Do que é fantasia. Bem como ele não separa, bem como ele é atemporal. São coisas importantes a gente saber. E se a gente sabe disso, a gente tem que ser mais esperto. O cérebro não separa a realidade de fantasia. Então, se a pessoa acreditar que ela envelheceu, pronto. Ela vai envelhecer. Ela já assinou, ela já deu um passo para perder a saúde mental. Porque com esse mindset, essa maneira de pensar sobre as coisas, ela já começa a lidar mal com tudo que acontece, lidar mal com todo mundo. E ela começa também a dizer, puxa, eu tô mal assim porque eu tô na menopausa. Pronto. Aí tá perfeito, né? Pronto. E é isso mesmo. Tem
64, que seja, não é metade da vida, mas tem gente que vive até os 90, né? Ele tem saúde e tal. Eu até conheço, assim, mas assim, é interessante isso. Mesmo depois, né? Você pega a minha idade, 66 anos, né? Se você começar a pensar que você acabou a sua vida, sei lá, É muito muito triste. triste, né? É muito Não. triste. Não, Porque porque, a gente olha, veja acabou, você né? aqui. Não, veja você aqui conversando com a gente, doutora Sandra. Olha isso. É conhecimento, é dinâmica, é vida plena. Como é que você pode pensar que nessa fase da vida pode ter alguma coisa acabando? A não ser que, obviamente, você esteja com uma doença, de alguma Mesmo coisa, né? assim, Mas, tem jeito de lidar, né? Claro que a cabeça da gente claro, precisa lógico, também lógico. aprender. Não sei porque eu não passei por isso, tá? Eu também nunca trabalhei com pacientes terminais, né? Então eu não sei como é que é. Mas como é que a pessoa passa por isso? Mas tudo É, passa pela maneira como a gente lida com as coisas. A gente precisa isso. aprender a lidar com as coisas como elas são, não como a gente gostaria que fosse. Não é frase minha, não. É de um livro Casa das Sete Mulheres. Esse é um livro que eu li. Ai, que lindo! Esse livro é Doutora, deixa eu maravilhoso. fazer uma pergunta que é algo que, assim, além do ganho de peso, um outro ponto que aí engloba a questão da mulher de lidar com a situação da menopausa e do companheiro, do marido também, que é a perda de libido. Mas você fala a senhora de tempo. Você falou que essa questão da libido tem controvérsias. Eu também acho que tem. Pode ser alguma coisa que está ligada à questão cultural e ao que a mulher está falando para ela mesma, essa questão da libido? Pode, claro, é o que eu acabei de falar. Se você acredita, a possibilidade de você ver as coisas do jeito que você acredita é alta. Se você fala, eu perdi a libido, mas que libido você está falando? Aquela de adolescente, aquela que, né? Isso aí faz parte da adolescência, acho eu, né? Também. A pessoa está se descobrindo. Ou você está usando um filme como referência. Esses filmes que a pessoa ai, vai se beijando. Isso aí é filme, Joga na né? parede, né? Por isso que chama filme. É um filme, né? Então, assim, eu também fiz uma formação em terapia cognitivo-sexual, né? E uma dos temas que a gente fala da questão depois da menopausa, né? Ou depois da idade pós-menopausa e tal, né? O que acontece? As pessoas precisam provocar o sexo, provocar o desejo. Se você está num relacionamento há muito tempo, é natural que você, aspas, perca o libido. Lógico. É, Você não tem aquela mesmice, aquela coisa. Se você não provocar, você tem que criar situações para falar sobre isso, né? A terapia cognitivo-sexual, que é baseada na questão da relação das pessoas e delas com o sexo e das queixas sexuais, que não necessariamente são disfunções sexuais, né? Vai falar disso. Que a gente precisa falar de sexo. E a gente não fala de sexo. Aliás, é. nós vivemos numa sociedade que falar de sexo, se você falou de sexo, bom, aí é pior que falar de menopausa. E mulher ainda é uma. Nossa, É, né? O que você está querendo? Está querendo o quê, né? Então a gente é, não fala com o marido, não existe uma conversa sobre sexo, as pessoas não sabem o que uma gosta, outra não gosta, as pessoas vão descobrindo e acham. Então, o que precisa para manter a libido, manter o interesse? É falar sobre sexo. Falar, ler sobre sexo, de repente até criar situações para que haja o despertar do desejo. Porque ela é, vai ter toda hora tesão. Porque ela já está numa relação. Você pode ter essa coisa é. do tesão quando é uma coisa nova. Porque é exatamente por isso, porque é nova. Então, será que a pessoa perde a libido? Ou será que existe pode existir mesmo uma diminuição, né? Claro que existem coisas, uma coisa que acontece não sei o nome, mas existe, a gente tem uma perda, né, de elasticidade na vagina, né? Na Isso existe, vagina, mas tem isso. como você tratar isso? Exatamente. Trata, pronto, né? É, Trata, usa creme vaginal específico para isso. E também, do mesmo jeito que o
perde a capacidade de ereção, Isso. blaster, né? Então, mas será que as pessoas mas será que as pessoas só se satisfazem com isso? Então, eu fazendo esse curso, a gente vai atrás e vai aprendendo, né? Então, como é que se explica que uma relação entre mulheres, as mulheres sentem prazer? Que não existe, por exemplo, penetração. Existe de um outro jeito? Existe, mas não é a mesma coisa. E será que toda mulher quer penetração? Não, isso é um mito. É mito não, né? É uma inverdade. Tem mulheres que não gostam. Só que, nossa, como que tem mulher não gostar, né? Então, acho que a gente está começando a entrar numa fase. Quem procura a informação se dá a oportunidade de se livrar dessas coisas. E viver uma vida digna, eu diria, porque, puxa vida, né? A gente tem que aproveitar a nossa vida. Gostei dessa palavra digna. Gostei disso. Digna. Viver uma vida digna. Isso. Você tem que viver sua vida e aproveitar a vida que você tem. Você cria tanta minhoca na cabeça, como falava minha avó, né? Que fica difícil. Então, quanto mais você vai envelhecendo, então as minhocas vão aumentando, vão virando cobra e tal. Então, assim, né? Então, sabe uma coisa que eu gostei? Depende da informação. A pessoa tem que buscar a informação e ela também tem que buscar se conhecer para saber o que está fazendo ela viver, como é que eu vou dizer, tem tanta dificuldade de lidar com as situações. Por que as coisas incomodam tanto ela? É isso. Tá? Então, acho que uma coisa que é importante a pessoa lidar com ela e lidar com a situação. Lidar com isso. Que, por exemplo, no caso do sexo, se você olhar para a situação e pensar, por que eu quero fazer sexo como eu fazia aos 25 anos, se eu estou com 55? Por quê? Eu tenho que fazer um sexo diferente, não é para você deixar de fazer, não precisa. Mas não dá, eu não tenho mais o mesmo fôlego que eu tinha com 25 anos, eu não tenho e nem quero ter. É outro tipo. Isso. De repente pode ser muito mais gostosa, muito mais longa, isso. Pode ter conversa no meio, pode ter carinho, pode ter outras coisas. Isso, o respeito. Né? Exatamente, que é diferente, então... Exatamente, você falou a palavra certa, é diferente, só isso. É diferente, é isso, é só isso, só encara como diferente. Ai, não é mais como era antigamente. Não é para ser mesmo como era antigamente. Antigamente foi... Meu pai costuma dizer o seguinte... Alguma vez você fez isso com 55 anos? Não? Então é a primeira vez, minha filha. É diferente. É diferente. A palavra é diferente, porque é um momento diferente, não é? Não dá para ser. Às vezes você fala, mas a gente não se relaciona sexualmente. Bom, nem vai. Muita coisa aconteceu, as pessoas mudam, a maneira delas enxergarem as coisas mudam para pior ou para melhor, né? Depende daí do quanto elas promovem a sua saúde mental, porque no começo a saúde mental ela precisa ser promovida, a gente precisa cuidar dela, como saúde física, como a saúde. Ô Lu, Sandra, eu vou abrir as perguntas aqui para dar umas olhadinhas. Não, eu vou abrir as perguntas primeiro. Tem aqui 7 comentários ou perguntas, eu vou abrir só para não correr o risco da gente deixar de responder, tá? Doutora Maria dos Anjos entrou aqui. Mandou boa noite, aniversário da filha Laura. Amou estar aqui com a gente. Doutora Maria dos Anjos é uma ginecologista maravilhosa. Estou adorando o papo. Ela é ótimo. Minha ídola. E ela é toda diferente, ela tem o cabelo diferente, é minha ídola. Eu tenho um carinho imenso por ela, assim. Ela escreveu aqui o seguinte, que ela tem que... nós temos que buscar a nossa harmonia, tá dando parabéns pela live, que nós temos que buscar nossa harmonia, que existe sim um preconceito de pedir ajuda, né? Ela percebe na experiência dela como ginecologista. Você está conseguindo ler, Lu? Não tô lendo, mas eu estou anotando aqui. Tá. Ela está dizendo aqui que é o seguinte, ela percebe na experiência dela como ginecologista que as pacientes são muito mal conduzidas no tratamento clínico. Veja só, ela é uma médica falando sobre isso, tá? Mas ela percebe que... então,
os sentimentos das mulheres não são valorizados, é o que ela está falando, tá? E elas acabam ficando com preconceito de pedir ajuda, tá? Exatamente. Mas tem exceções, médicos de exceção, né? Claro, Achar exatamente lógico. esses aí, como ela. Lógico. Achar É. Ela, Claro que sim, lógico. as pacientes fazem fila, esperam meses para atender com a doutora, Maria dos Anjos. Mais alguma pergunta, legal. Jaque? Peraí. A Emília está perguntando aqui qual é o nome do livro é A Casa das Sete Mulheres, né? É um É isso, né? romance. E aí, Isso. A tem um Casa das momento Sete. lá, né? Teve até uma série na TV Globo, mas eu não assisti a série, eu li o livro mesmo. Aí tem um determinado momento que a mãe fala para a filha, as coisas são como são, não como a gente gostaria que Que fosse. fossem. Então a gente fica sempre em cima, eu gostaria que fosse assim, poxa, mas é assim, como é que a gente vai lidar com isso? Aprender a lidar com os nossos preconceitos, com as nossas estigmas, com as nossas crenças, que nos impedem de viver a vida como ela é. Isso. Exatamente. Isso É. é saúde mental. Sandra, você já assistiu o filme? Isso é saúde mental. Eu estava lendo o material que você mandou também para a gente, bem legal. Você já assistiu o filme Histeria? Não, não. Ah, você tem que assistir, Sandra. Você tem que assistir, ele é sensacional. É que eu acho que você só encontra ele hoje no YouTube ou em outras plataformas. Por exemplo, a Netflix eu sei que não tem, já procurei várias vezes. Tem outros meios aí que a moçada sabe quais são e a gente não sabe, né? Que a gente não fica mexendo muito com essas coisas. Mas é muito legal o filme, porque, na verdade, ele trata, um médico, ele é um ginecologista, mas acho que ele é meio psicólogo também. E ele trata um problema das mulheres que é considerado como histeria, foi o nome que recebeu, porque as mulheres ficavam histéricas, mas na verdade o que elas tinham só era falta de um bom orgasmo, era só isso. Ele descobre que só o que faltava para essas mulheres era um bom orgasmo. E aí a vida das mulheres muda completamente, inclusive esse período foi considerado como uma grande mudança na vida das mulheres, né? Elas descobriram que elas precisavam sentir prazer também, elas não podiam ser só esposas e donas de casa, porque isso acontece no começo do século. Então, o filme ocorre, né? Esse período é no começo do século. É muito bacana o filme, e você dá muita risada. Porque, de repente, o consultório do médico vai ficando lotado, ele tem filas e filas quilométricas, porque o consultório dele fica lotado. É Para tratar genial, os muito bacana. maridos também, né? Para poder ajudar que os maridos Também, não isso. tratem as mulheres como objeto, né? Mas assim, tem um monte de coisa aí que a gente vem avançando, né? Esse filme é bem, eu acho que ele vai de um lado bem extremista, mas como você está falando, mas realmente aconteceu isso, né? E a gente Sim, teve uma evolução. aconteceu. Mas para É. nós, mulheres, né, só para reforçar, menopausa é só uma fase da vida. E tem mais E que não é pergunta aí ruim, para não é uma nós? fase. Nem boa, nem Não, ruim. agora, nem ruim, é uma fase. Isso que Nem boa, nem justamente, ruim. não é uma. Como tudo na vida, não é boa nem ruim. Quando você era adolescente, é porque você era adolescente. Quando você tem 20 anos, é porque você tem 20 anos. Agora você tem 40 anos. Então não é boa nem ruim. Faz parte da É, nossa da vida, né? é, Da nossa das fases, realmente, do sobrevivência. processo. Exatamente. Isso, é. Jaque, tem mais Eu alguma costumo pergunta dizer. aí? Não, aqui não tem nenhuma pergunta. Eu Eu- costumo dizer o seguinte: pense uma coisa, a fase mais gostosa da vida de uma mãe é a fase em que ela está com o bebezinho no colo, que ela segura, que ela cheira o cangote dele. Aquilo é uma delícia. Mas também é a fase em que ela limpa a bunda dele. Ela precisa limpar o bumbum dele pelo menos umas 5, 6 vezes por dia. Então, é uma delícia. Mas também é a fase mais seca da vida, né? Então, não é nem boa nem ruim, mas é uma fase mágica, né? Sensacional. Desculpa, Lu, Doutora, você ia fazer não, uma não. pergunta. Assim, agora de modo prático, vamos imaginar, porque algumas pessoas têm essa iniciativa de buscar uma terapia, têm condição de fazer uma terapia, tem como se dedicar, tem um grupo de pessoas que tem mais esse ímpeto de se mover para buscar. E tem um grupo que não tem, ou quer mudar, mas, por exemplo, não tem como fazer uma terapia.
O que que a gente pode... eu sou super fã de terapia. Eu acho que todas as pessoas no mundo deviam fazer terapia. Se todas as pessoas fizessem terapia, a gente estaria num mundo melhor, com certeza. Mas nem todo mundo faz, seja porque não quer, seja porque não pode. Não pode. Qual um conselho, assim, uma sugestão para uma mulher que, por exemplo, está passando por essa fase, ela percebe que ela está deprimida, ou que ela está chorosa, ou que ela não tem vontade de levantar da cama, mas ela também, por exemplo, não tem condição de fazer uma terapia agora. Existe algo que pode, pelo menos, impactar um pouquinho, mesmo que seja só um pouquinho, existe algo que essa mulher pode fazer? Atividade física. Yoga também, né? Atividade física. Fazer atividade física, para mexer o corpo, né? Você também precisa beber água, né? Está a doutora Maria dos Anjos aí presente, né? Esse dia eu li que a água, quanto a água é importante, nem sabia que era tão importante, até para os estados emocionais, a importância da água no corpo, né? Você beber água, para se alimentar direito. Primeiro cuida do físico, né? Aliás, o físico é a nossa base. Precisa cuidar do físico. Você começa a cuidar do físico, você provavelmente vai ter reflexos na vida, na sua saúde, na sua mente. Né? Então, faça atividade física. Com certeza. Tá. Ótimo. E a atividade física não precisa física. de nada, né? Só levantar da cama, pular e começar... Atividade física você pode fazer no quarteirão da sua rua, né? Isso. Outra coisa que você pode Exatamente. fazer é também provocar sua mente. Leia. Ah, né? As pessoas deixaram de ler nesse mundo, mas isso. é tudo para a internet. Não, mas tem que ler. Leia um pouquinho todo dia, um pouquinho. Leia, provoque a sua cabeça. Né? Então, eu chamo de atividades intelectuais, né? Tá. Regule o seu sono. Ah, mas eu não consigo dormir. Bom, começa a deitar mais cedo que provavelmente você vai conseguir. Né? Faz meditação, que é difícil, hein? Eu não consigo, mas já tentei e não consigo. Mas tem gente que consegue, mas tenta primeiro. Você não consegue, você já tentou? Você pode ser que você consiga. Então, meditação. Né? Então, a pessoa cuida de coisas que não custam nada, né? Fazer meditação não custa, fazer atividade física não custa, beber água não custa. Quer dizer, não custa, a gente paga água, mas quer dizer, é irrisório frente ao resultado. Isso. Atividades intelectuais, né? Procure ter uma vida social, né? Tem inúmeras pesquisas demonstrando que as pessoas não podem se isolar, embora muitas se isolem por questões aí sexuais, histórias de vida e tudo mais. A gente tem que lutar contra as pessoas que têm, né? Isso. A tendência ao isolamento, porque está provado que as relações sociais, logicamente saudáveis, nos ajudam, tá? Ter amigos, fazer, ter um hobby. Quer ver? Até agora, só coisas simples que a pessoa pode fazer por conta própria. Ela não precisa, né? São coisas que, quer dizer, você pode caminhar no quarteirão da sua casa, pode correr, você pode né? correr, sair com as amigas. Tem tantos vídeos aí no YouTube de como você faz musculação. Mesmo na pandemia, como é que você fazia musculação? Eu fiz, né? Dentro de casa. Estar dentro de uma academia, né? Como é que você faz? Você tem sofá, você tem cadeira, dá para fazer. Ou seja, tem como, né? Tem uma... Mais alguma pergunta? Tem uma... Pessoas como nós, né? Só para terminar, pessoas como nós, como a doutora Maria dos Anjos, como eu, como vocês, que podemos também levar a informação. Né? É esse que é o... por isso que eu acho bacana um projeto assim, por isso que eu tenho, hoje, atualmente eu estou alimentando um pouco no Instagram, mas é por esse motivo, porque as pessoas, quem quiser, né, pode ler, pode ouvir um vídeo, ver um vídeo que as pessoas gostam mais, né? Assim, Ô Lu, tem um comentário aqui da Denise AD Samameia, AD do Rafa. Que linda! Ela está dizendo o seguinte, olha, tenho algo a compartilhar. Como não posso fazer reposição hormonal, o que tem me ajudado muito é acupuntura e meditação. Realmente acaba trazendo bastante equilíbrio nessa fase. Ai, que realmente. Eu intensifiquei significativamente as minhas práticas de meditação
porque eu percebia que os resultados eram extremamente eficientes mesmo, né? Então, também mudei bastante isso. Essa tem, é esse Doutora, daí. Tem várias eu não, pesquisas demonstrando que elas doutora são Sandra, eu fantásticas. não sabia dessa sua especialidade aí, desse seu estudo em terapia comportamental sexual. Nós vamos fazer uma outra live para falar só de libido, se você Só aceitar. disso. Mas aí convida a doutora Maria dos Anjos, é importante. Não, ela Enquanto a vai ser a gente tem- Ela próxima vem também, a gente fazer. vai. Não, é importante Podemos... ter uma médica junto, sabe? Porque tem questões aí que são explicadas do ponto de vista biológico. Ótima. Isso. A gente convida Então, assim, as você pessoas e também a têm que doutora saber Maria que dos não é só Anjos. uma questão psicológica, é lógico, se a pessoa não conhece a sua biologia, ela também pode inferir que ela está com problema, e não está, né? É a Isso. questão, por exemplo, eu falei Isso. aí da perda da elasticidade, né, que a gente tem. Não, mas vamos fazer, sim, vamos fazer. Tem mais alguma pergunta, já? Porque eu acho que vai acabar a live aí, né? Doutora, Não. super obrigada de coração. Nossa, gente, eu tava... E foi assim, uma coisa de... Doutora Sandra, a gente tem um projeto assim, assim, assado. Queria convidar você para uma live. Ela já aceito. Vamos lá. Muito obrigada de coração mesmo. Ela fez uma pergunta, a doutora Maria dos Anjos, o que foi? Não, eu cliquei aqui, agora que eu percebi uma coisa. Apareceu uma mensagem aqui em cima que estava escrito assim, ó, clique na pergunta para você ver e responder. E vocês não viram as perguntas. Eu fui lendo aqui, eu não tinha... eu não tinha Olha só que lindo. Não tá mais de noite para mim aqui. Já está de dia, Já já. tá de dia. Doutora, muito obrigada. Gente, obrigada por terem participado. A live vai ficar gravada, vai ficar disponível em todos os perfis. Se vocês puderem compartilhar esse conteúdo para o maior número possível de mulheres, para que a gente possa ajudar de alguma forma as mulheres a redescobrirem a liberdade de serem elas mesmas, seja em qualquer fase da vida. Fase da vida. É isso aí. Doutora, super obrigada de muito obrigada. Eu que agradeço, Adorei. Né? Foi muito ótimo a gente poder compartilhar um pouco do que a gente sabe, né? Vamos fazer outras, hein? Por favor. E isso poder ajudar algumas pessoas por meio do esclarecimento, a viverem melhor, né? Isso. E o que eu gostei muito, doutora, é que assim, é a forma muito leve e prática, mas muito leve que você aborda. Tem que ser assim, tem que ser assim. A vida é como ela é, não é como a gente gostaria que fosse. Não... Que fosse, e acabou. Prática, simples, objetiva e essa mesmo. E bora continuar. Beijo enorme no coração. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Eu acho que todo mundo aí também vai agradecer. Sem dúvida. E a gente consiga fazer outros encontros. Gente, obrigada por terem participado. Fiquem com Deus. Obrigada para todas vocês, viu? Boa noite, isso. bom dia. Boa noite, que a gente busque a tal vida digna. Adorei isso, adorei. Uma vida digna para todas nós. Obrigada, viu? Beijo. Bom descanso, doutora. Bom dia para você aí, Lu. Beijo. Boa noite. Tchau, gente. Tchau.